Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu gostaria de hoje dar continuidade a essas duas últimas conversas que nós tivemos, né? Porque tratam de assuntos importantes e super delicados, né? Aquela questão de amar o próximo como a si mesmo, essa questão super importante e super delicada que eu abordei, que nós abordamos, falando do quanto que eu preciso estar bem preparado em primeiro lugar, né, sem abrir mão de mim mesmo, para poder fazer tudo aquilo que eu achar que devo e preciso fazer a benefício de ajudar outras pessoas. Então eu queria trocar mais alguns minutos de prosa, como a gente tinha antigamente, né? Bater um papo. É um monólogo, eu sei, mas na realidade o importante é nós compreendermos que agora sim, tratando essas duas questões desses dois últimos vídeos, agora a gente se sentir à vontade para tratar e lidar com as situações e com as pessoas que nós acreditamos que devemos ajudar e que nós queremos ajudar. Porque aí eu já estou melhor comigo mesmo. Né? Porque às vezes, pensando agora em relações familiares, às vezes as relações são super difíceis. Tem questões, às vezes, de profundos resgates que existem entre nós, às vezes alguns adoecidos com doenças físicas difíceis, outros com doenças emocionais, outros com comportamentos doentios que nós não identificamos como doenças, mas o espírito está adoecido como manifestando muitos ciúmes, muitos sentimentos de posse, dificuldades de tanto querer nos controlar e às vezes nós querendo controlar. Então, quando a gente já está mais consciente de que isso tudo faz parte, a gente se prepara primeiro para poder lidar com pessoas que são controladoras, com pessoas que se chegam até nós porque se sentem bem ao nosso lado, mas aí a gente consegue, de uma certa forma, estabelecer um limite sem sentir culpa nenhuma, porque algumas pessoas se aproximam de nós e sugam o que nós temos de energia, a gente se sente cansado, exausto, quando essas pessoas se afastam. Às vezes elas saem bem e a gente fica na pior. Como diriam minhas tias mais antigas, a gente sente um trapo, como daqueles trapos de limpeza, totalmente desenergizado. E por que isso acontece? Acontece porque naquele momento, nós, na ânsia de auxiliarmos, de ajudarmos, nós não cuidamos de nós. Nós não estabelecemos um limite. É como, muitas vezes, um médico se dedica a alguém de uma tal forma que ele fica exaurido. Eu digo isso porque eu já acompanhei casos assim. Como um psicólogo, às vezes, se sente exaurido porque ele também não conseguiu colocar um limite. E nós, quando estamos em processos de auxiliar alguém, é muito frequente a gente não saber colocar limite. E só depois dessa conversa que nós tivemos é que dá para falar isso com tranquilidade. Porque eu preciso estar bem comigo mesmo. Enquanto eu estiver alimentando algum sintoma, algum sentimento de culpa, de que eu sou extremamente devedor, mesmo que seja inconscientemente, na maioria das vezes é uma questão inconsciente, eu me entrego àquele trabalho como se eu fosse o grande, único e total responsável por reerguer aquela pessoa, reerguer aquela situação. E não é verdade. É preciso que nós compreendamos, sem pieguismo, sem drama, que cada pessoa chegou aonde chegou, porque esta pessoa construiu esse caminho para que chegasse nessa situação difícil.
Não tem nada de romântico disso, mas tem muito verdadeiro. Cada um de nós construiu o nosso próprio caminho, de tal forma a estarmos na situação em que nós nos encontramos. Ah, mas algumas pessoas colaboraram. Pode ser sim, por que não? Mas de alguma maneira eu acolhi essa ajuda, entre aspas. E todas as vezes, e aí vem uma reflexão importantíssima, e todas as vezes que eu acolhi esta ajuda, entre aspas, eu, aqui dentro, estava esperando alguma vantagem. Ou por um carinho, ou por um acolhimento, ou por estar sendo ouvido, ou por me sentir importante, e não percebi que estava sendo levado, intencionalmente ou não, às vezes não há nenhuma maldade nisso. Às vezes todo mundo está fazendo tudo da melhor maneira possível, mas as situações difíceis acontecem. Então, é preciso compreender que nós estamos em situações delicadas e nem sempre há maldade nisso. Mas é preciso compreender com clareza que ninguém está onde está por acaso, por pior que seja a situação. E se nós estamos numa condição que podemos ajudar, é como alguém que se lança num mar revolto ou numa piscina para salvar alguém que está se afogando sem saber nadar. É muito provável que os dois afundem e que uma terceira pessoa precise se jogar nessa água para salvar essas duas pessoas, vamos tentar salvar essas duas pessoas. E esse precisa ser muito bem preparado. Me lembro que meu pai nadava muito bem, ele até era salva-vidas, e ele sempre me falava: filho, quando você for se jogar na água para tentar salvar alguém, saiba que tem que usar uma técnica. Não basta ter boa vontade, porque aquela pessoa está em desespero e é bem provável que os dois afundem juntos. Existe toda uma técnica de você chegar por trás da pessoa, baixar ela por trás, não permitir que ela pegue nos seus cabelos. Tem toda uma questão de você se preparar e você ter resistência para não afundar junto. Então, quando nós estamos num trabalho de ajudar alguém, é bom guardar essa imagem de um salva-vidas. Porque eu preciso estar preparado para fazer isso. Porque senão, ou eu choro junto, ou eu reclamo junto, ou eu agrido, ou eu fico esperando recompensa, eu fico esperando reconhecimento e provavelmente isso não vai acontecer. Né? Provavelmente até eu seja mal compreendido. Principalmente se eu precisar fazer aquilo que eu preciso fazer e não o que aquela pessoa ou que essa pessoa gostaria que eu fizesse. Então essa é uma questão muito importante que a gente precisa refletir. Agora que eu tenho uma melhor consciência disso, eu posso me colocar a serviço de ajudar quem quer que for. Por quê? Primeiro, ao me deparar com uma situação, eu vou ver se eu estou preparado para fazer. Se eu não tiver, eu vou me preparar. Nossa, Marcos, complicado isso que você está falando. Como é que eu sei? Sabe, gente, vá fazendo perguntas, vá observando, não importa se é familiar, se não é familiar, observe, procure compreender e lembre-se que se você simplesmente der, seja lá o que for, e não se preocupar em auxiliar essa pessoa a aprender, conseguir por si só o que a sustenta, seja alimentação, seja roupa, seja estrutura emocional, ela poderá se tornar psicodependente de você, se tornar dependente psiquicamente de você, dependente financeiramente de você, dependente emocionalmente de você. E quem já fez isso, com certeza muitos fizeram, perceberão como é difícil lidar com uma dependência dessa. E aí, não adianta falar: poxa, mas eu fiz o melhor, eu tinha boa intenção. É como meu pai me dizia: não deixe quem está se afogando se
se agarrar nos seus cabelos, prender nos seus braços. Você precisa ter as pernas e os braços livres, pelo menos um você segura, com o outro você nada, com as pernas você se movimenta. Você precisa estar livre para poder fazer os movimentos de salvar, porque senão os dois afundam. É muito importante isso. Essa imagem, ela é simples, é forte e é eficaz. Porque quando nós estamos junto com alguém, principalmente emocionalmente destruído, ele quer se agarrar, talvez a você, como uma tábua de salvação. E se ele se agarrar a você como uma tábua de salvação que está flutuando, talvez você seja só a tábua e não vá para lugar nenhum. Então é preciso trabalhar a compreensão do que verdadeiramente é ajudar. Ajudar não é dar aquilo que a pessoa pede. Normalmente não é. Às vezes até pode ser, raras vezes. Porque o que esta pessoa fez com a vida? Ela sempre foi buscar aquilo que ela achou que ela precisava. E aquilo que ela fez, que foi buscar aquilo que ela sempre achou que ela precisava, a trouxe a esse lugar, a levou a esse lugar. Então tem algo de diferente que precisa ser ofertado. Precisa ser oferecido e não é enfiado goela abaixo, porque ela não aceita e nem vai aceitar coisas goela abaixo, como você também não aceita, eu também não aceito, não adianta querer impor. Então é preciso que também nós tenhamos uma técnica de abordagem, é preciso que a gente compreenda qual é a melhor maneira, mais sutil, de às vezes oferecer algo para que essa pessoa consiga acatar aquilo que possa vir a ser um movimento e que a ajudará a sair dessa situação. Ah, mas tem muitas situações, tem as situações afetivas, tem as situações amorosas, situações financeiras, situações sociais, situações de trabalho. Sim, cada caso é um caso. Não tem remédio genérico. Não tem um que você compra e serva para tudo. Por isso que precisa acompanhar essa pessoa, procurar entender. É preciso saber o que fazer. Por essa razão, eu posso dizer que uma coisa mais tranquila. A maneira de ajudar mais fácil que tem é dar alguma coisa. Porque você dá, vira as costas e vai embora. Não gera compromisso. Você dá um pão, mata a fome, dá um prato de comida, mata a fome. E o que mais? Teve diálogo, teve conversa, teve esse dar alguma coisa, serviu para que você estabelecesse uma relação para conversar. Ah, mas a pessoa vai se sentir humilhada, essa pessoa vai se sentir menosprezada. Não, depende da tua abordagem. Ah, mas eu não sei fazer. Aprende, a gente aprende, tudo a gente aprende na vida. Tudo, absolutamente, a gente aprende na vida. Então a gente aprende a se aproximar da pessoa, a gente aprende a iniciar uma conversa. Como? Fazendo. Como cada um de nós tem a sua própria história, cada um vai fazer do seu jeito. Não tenta fazer do meu jeito. Faça do seu jeito. Encontre uma maneira de construir uma abordagem, de fazer perguntas, de dar respostas naquilo que você é perguntado. Nós muitas vezes ficamos falando, e às vezes aquela pessoa ela só quer ser ouvida, ela não quer ouvir nada. O que vai ser mais terapêutico para ela será falar da dor que ela tem. Então a gente ouve. Mas a gente ouve sem pegar aquela dor para a gente. Você ouve porque você compreende que aquela pessoa precisa falar. E aí você pode falar para ela, tá bom, então conte-me mais, me fale mais sobre isso. Como é que você se sente? O que você fez para lidar com isso? Você vai ajudando aquela pessoa a se reconstruir, a ela falar sobre aquilo. E se ela pedir sua opinião, aí você dá, mas deixa claro que é a sua opinião, não é um conselho de faça isso, faça aquilo, porque se ela faz alguma coisa que você recomenda, a responsabilidade é sua. Ah, mas ela aceitou. Sim,
Assim como você aceitou um monte de sugestões na sua vida, mas a responsabilidade de ter feito é sua, não é de quem sugeriu. Então é disso que eu queria comentar hoje, né? Não quero me estender muito não, acho que a gente precisa conversar rapidamente, mas é isso. Um beijo no coração de vocês, reflitam, e mais uma vez eu convido que a cada primeira quinta-feira do mês a gente tem uma oportunidade lá no Jake de sentar ali, conversar, trocar ideia, falar sobre essas coisas que a gente está falando aqui agora, do preparo, da ajuda, das questões, das dificuldades, porque é isso que nós estamos fazendo aqui, nesse momento. Estamos atravessando na transição planetária. Nós estamos aprendendo a nos ajudarmos mutuamente, e isso tem a ver com isso. Eu preciso estar preparado para ajudar. Talvez a gente não tenha percebido que a maior tarefa que temos para conosco agora, nesse momento, é nos prepararmos para ser, vou usar a metáfora aí do salva-vidas, né? Então eu preciso aprender a nadar, técnicas de resgate, técnicas de respiração, técnicas de abordagem. Por quê? Porque muitos estão naufragando. E não é nenhum afoito, como meu pai dizia, que vai se jogar na água e vai salvar alguém. A grande probabilidade do afoito é ir lá e afundar junto. E depois não dá para reclamar. Tá bom? Beijo no coração de vocês, saudades de vocês, e espero poder te encontrar na primeira quinta-feira do mês. Um beijo no teu coração, tá bom? Até mais. Até uma primeira quinta, presencialmente.